Muito boa noite, meus Boa amigos, noite. minhas amigas, do nosso estudo da Gênese, do Grupo Espírita Luz e Amor. Primeiramente, desculpem, eu cheguei em cima da hora, eu precisei ir no meu trabalho presencial, no meu trabalho material, né? Tive que ir presencialmente e tive que ficar lá até às 7 horas. Aí cheguei correndo, tinha uma filhota para dar um pouquinho de atenção, matar a fome. E agora vamos matar a fome espiritual aqui, fome de conhecimento, né? Nós estamos aqui estudando a Gênese, né? Estudando o capítulo 6, Uranografia Geral. Um estudo complexo, né? Denso, mas muito gratificante, né? A gente está tratando de assuntos até filosóficos e conto com a colaboração de todos, hein? Todo mundo que tiver uma opinião aí a favor, contra, qualquer opinião, muito bem-vinda, que nós estamos construindo conhecimento juntos. Nós já tratamos do espaço, né, que foi no item 1, e agora aí a gente começou a tratar do tempo na semana passada, que é o item 2. Só que nós paramos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º parágrafo. Eu vou começar lendo o olhar do observador. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E hoje, pela primeira vez, eu estou com 2 telas na minha casa. Então, se der alguma coisa errada, vocês me avisam que eu não sei mexer ainda direitinho, tá bom? Vamos ver se dá certo. Tomara que dê. Eu acho que vai dar. Aí, ó, beleza, deu certo, né? Estão vendo o texto aí, né? Agora eu vejo o texto de vocês, muito bom, ótimo. Então vamos lá, tratando de tempo, a gente está relembrando aqui que esse é um capítulo que foi extraído de um texto, né? Estudos uranógrafos, e ele é de Galileu, então é bastante profundo, né? Galileu tratou com o tempo, falando que o tempo seria o que há entre dois acontecimentos, né? Seria essa medida. Então, seria a sucessão de coisas, né? Que a gente tratou aqui. Tratamos também da questão do tempo. Por ser uma sucessão de coisas materiais, o tempo nosso é esse tempo material, né? O tempo que a gente mede, nós humanos medimos aqui, né? Quando se fala em Deus, nós estamos falando de eternidade, né? Onde não há o tempo, né? Onde há apenas o presente. Nós, dentro da nossa pequenez, né? Com todo respeito, claro, que temos essas medidas, né? E aí a gente vai continuar analisando esse texto. Quando quiserem falar, por favor, fiquem bastante à vontade. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Quando quiserem fazer qualquer comentário, é só me interromper, por favor. O olhar do observador, que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço. Aqui Kardec está falando do observador, né? Alguém que vai olhar e vai ver a distância que há no espaço, né? A gente pode imaginar, por exemplo, um de nós olhando para o céu agora à noite, né? E nessa época o céu está lindo, maravilhoso. A gente vai ver aquela... É uma eternidade, né? É até onde a vista alcança. Se a nossa vista fosse mais potente, a gente veria mais coisas para frente, né? Então, ó, o olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço. E o do geólogo, que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade de faces escancaradas, onde ambos, um dia, perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir esta dupla noção de infinito, extensão e duração,
que Galileu está passando para nós aqui? Como eu disse, o observador ele vai olhar para o céu, ele vai ver até onde a vista alcança, sem limites. Não há nada que o detenha, a não ser a própria limitação de visão. Então, à medida que ele enxerga melhor, ele vai ver mais para frente, e a gente cria lente e vai mais para frente. Quando a nossa lente se torna mais potente, a gente vai ver mais coisas e assim por diante. Até não, né? Nesse infinito, né? Não há um fim. Quando ele vai falar para nós aqui do geólogo, né? Ele está tentando, ele vai falar assim, ó, remonta além dos limites das idades, desce às profundezas da eternidade de faces escancaradas, né? Então, é o geólogo que vai, a Ana pode com certeza falar muito melhor sobre isso, mas o geólogo ele consegue, através de técnicas, né, que eu não conheço, determinar aproximadamente a época de uma formação rochosa, de uma montanha, né, de algum fóssil, alguma coisa nesse sentido. Então, se ele também, à medida que ele for aprimorando as técnicas dele, ele vai conseguir remontar cada vez mais para trás, né? Como é que teve aquela formação. E aí a gente chega em duas concepções, ó, por isso que Kardec fala aqui, ó, dupla noção de infinito. Então são duas noções de infinito que nós vamos ter, que é, dupla noção de infinito, que é a extensão, que é o observador, que vai medir a extensão, que ele vai olhar, e a duração, que o geólogo ele também vai estudando, né? E vai voltando. Então, ele conseguia fazer, numa época era carbono, não sei se é 14, não me lembro, ele tinha essa técnica de ver de que época que vinha aquela formação, né? E à medida, então, que ele for, se ele for desenvolvendo e for voltando no tempo, ele também vai encontrar o infinito. Se ele conseguir anteceder a formação da Terra e assim por diante. Tá? Vamos lá. Então, Galileu... Caio, fica à vontade, Ana. É a técnica do carbono 14, que hoje já é questionada também. Que a gente desenvolveu, né, Ana? E aí a gente vai aprimorando as nossas formas de medir, né, a idade dos fósseis, né, e do que a gente tentar medir aí, né? Muito bom. Então, Galileu continua assim, ó. Dentro dessa ordem de ideias, que eu falei agora, dentro dessa ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade. Então, olha que interessante. Quando ele vai trabalhar essa infinitude da extensão e da duração, ele vai falar o seguinte: se o tempo é apenas a relação de coisas transitórias, né? Então, dois acontecimentos, se a relação dessas duas coisas, se a gente pegar os séculos e a gente contar o século como um toquinho, vamos usar um termo, uma unidade, um toquinho, e começar a empilhar esses séculos, por mais que a gente empilhe milhares e milhares de séculos, diante da eternidade, o que vai ser isso? Vai ser quase nada. É nessas horas que falta ar, quando a gente vai estudar, para a gente ter uma noção do tamanho que é isso, né? E depois Galileu continua. Do mesmo modo que milhares de léguas adicionada a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão, né? Léguas é uma medida, a gente usa mais metro, quilômetro, né?
acho que nos Estados Unidos que eles usam mais essa medida, mas a gente pode falar de quilômetros também. Se a gente pegar, sei lá, 100 quilômetros, né, daqui a Ribeirão Preto, e começar a empilhar essa extensão, a gente pode empilhar milhares de voltas na Terra em quilômetros, que vão ser dentro da infinitude, da extensão do universo, vai ser o quê? Vai ser um grão de areia. Então a gente também começa a ter dentro da nossa linguagem, mais ou menos, o que é essa eternidade que a gente está estudando aqui, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao espaço. Depois, Galileu continua assim, ó. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, né, da vida sublime da alma, assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supor-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. Então, imaginemos o seguinte, o convite imaginativo é o seguinte. Se a gente for escrever um número que a gente dá a volta na Terra, né, bem no meio ali, no Equador, e a gente imaginar que cada número daquele é um ano que a gente viveu, e a gente se imaginar envelhecido, né? Então hoje eu estou com 35 anos. Imagina um número do tamanho do Equador, eu envelhecido toda essa época perante a nossa alma sublime, né? Etérea, a alma, o espírito, vai ser um dia a mais. Por quê? A gente sabe que o espírito ele tem um início, porque eterno para trás e para frente, só Deus. Deus nos criou, então nós tivemos um nascimento. Mas nós não temos um fim. Vai chegar um dia que a gente vai se apagar. Então é nesse sentido que Galileu está falando. Diante da nossa realidade, da nossa alma, pelo menos foi desse jeito que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, por favor, se manifeste. Todo esse envelhecimento que a gente pode contar não seria mais que um dia. Né? A gente conversa aqui, às vezes, de quantas e quantas vidas nós já tivemos. Numa média aí de tempos atrás de 30 anos em média, depois 40, hoje já está aí 70, 80, e estamos crescendo cada vez mais, a gente vai juntar tudo isso, vai dar um número enorme já, do que a gente já viveu. E ainda tem para frente, quase que sem fim. Ou seja, nós temos muito trabalho ainda, nós vamos trabalhar muito ainda nessa vida. Depois Galileu continua assim, ó. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela edição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. Galileu escreveu muito bem isso, mas trocando em miúdos, falando que o português, claro, não interessa quanto tempo, o número que você imagine de milhares, de milhões, de bilhões de séculos. Quando você chegar no último dia, sabe o que tem à sua frente ainda para você viver? Tem a eternidade. Ou seja, o que já passou, meu filho. É isso aqui, ó. É o famoso não dá nem pro cheiro. Entendeu? A gente, para frente, a gente não tem um termo final. Nós só temos um termo inicial. Isso é muito bonito. E, terminando o tempo, Galileu nos diz o seguinte: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim.
tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Né? Então, o tempo, ele já vai concluir o tempo, falando que o tempo é uma medida relativa, né? Que ela depende dessa sucessão de coisas que nós temos estudado. Então, ela é relativa. Né? E que a eternidade, sim. A eternidade, ela não é possível nem medi-la. Né? Nós não conseguimos medir a eternidade. Ela é infinita. Né? Então, que vem a ser a duração da vida humana. É uma coisa fantástica. Né? Uma duração, assim, que pelo menos na minha cabecinha é até difícil de conceber. Né? Alguém quer fazer algum comentário sobre o tempo? Porque aí depois já vai entrar na matéria. Ninguém? Ninguém vai se aventurar nesse tema? A gente fica sem palavras, né, Caio? Não tem uma música que fala tempo, 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 tempo. Do Caetano Veloso? É. O Caio canta, Ô, Caio, Oi, ô, Renato. Caio, assim, eu não sei se entra muito no tema, mas me veio uma curiosidade. Eu estou acompanhando uma novela, assim, dessas coisas da Bíblia, né, essas histórias da Bíblia. E aí eles falam lá assim, nunca, nunca estudei nem li sobre isso, mas eles falam assim que as pessoas naquela época viviam 150 anos e não sei quem viveu 900 anos. Isso existe, não, né? É uma coisa fictícia, isso daí é assim, isso existe, assim, os humanos viviam esse tempo. Aí você mencionou aí agora há pouco, né? Que a gente viveu, já passou por encarnações de 30 anos, de 50, de 80 agora. Tá? Eu Mas dei esse exemplo, Renata, porque assim, É, à medida que a gente evolui, a nossa expectativa de vida aumenta, né? sim, eu entendi. Então, Mas assim, assim, será que naquela época as pessoas viviam tudo isso, 150 anos? olha, Ou é lenda, é uma... eu não sei, né? Eu não sei como eram as doenças. Eu sei que, assim, antigamente o pessoal morria de dor de dente. Desse uma infecção no dente. É Então, assim, a verdade. A expectativa de vida Lucélia era... sabe, a Lucélia vai responder isso para nós. Fala. Espera aí. Eles falam que o Matusalém viveu mais de 900 anos. Isso mesmo, acho que a Lúcia pode me ajudar. Mas não, né? Na realidade, não acontecia isso, né? Como o Caio falou, a expectativa de vida era muito baixa, né? Inclusive, na época de Jesus, a expectativa de vida era baixa também, não é? Então, é, é, é uma, é uma metáfora, não tem como, né? Não se explica isso, né? Ah, tá. Isso não... como que um ser humano vai viver 900 anos? Numa Pois é, época eu pensei nisso. Falei, gente, 50, 200, né? Os evangélicos explicam que, como eles eram descendentes de Adão, estavam perto da perfeição, então eles viviam mais tempo, né? Mas a gente sabe que não é isso, né? Não houve Adão no paraíso sim, sim. perfeito, né? Então, isso cai por terra, né? Ô, Lúcia, alguma coisa aí para reforçar, minha amiga? Então, mas o que eu vou reforçar, eu peço aos colegas que ouçam, assim, passe pelo crivo da razão de cada um. O que eu vou relatar aqui, o que eu já li e o que já me disseram,
o que acontece? No hinduísmo também tiveram, assim, vamos dizer assim, várias encarnações de mestres iluminados que falam que viveram muitos anos, igual essa novela aí que está passando. E qual que é a explicação no hinduísmo, gente? Aí a gente tem que passar pelo crivo da doutrina. Essas pessoas, Matusalém, Enoque e outros tantos, eles, por terem assim, uma conexão mais próxima com o divino ou terem encarnado com missões, eles, no hinduísmo, a gente chama de prana. Mas dentro do espiritismo, a gente fala do fluido vital. Então, eram pessoas que se alimentavam muito do fluido vital e aquilo mantinha o tempo de vida deles. Não era só a alimentação. Então, dentro do hinduísmo fala isso. Essas pessoas, elas tinham uma conexão especial e tinham acesso, vamos dizer assim, através de meditações ou até o próprio espírito mesmo, que a gente sabe que não era milagre, mas como eram espíritos evoluídos, eles tinham acesso a esse fluido cósmico universal que conservavam ele mais tempo para eles cumprirem a missão naquela época que a humanidade precisava evoluir. Vocês vão me perguntar, isso é verdade? Eu não sei. Cada um tira suas próprias conclusões, mas é mais uma explicação para isso que a gente, infelizmente, nós nunca vamos saber se é uma metáfora ou se era verdade. Eu, particularmente, acredito que seja uma metáfora, mas... Ah, tá ok, gente. Obrigada, viu? Eu vou falar o que eu ouvi também. Eu ouvi do Haroldo, do Elahá, que essas expressões de falar fulano viveu 300 anos, 900 anos, eles falam que assim, é o tempo que a geração deles teve influência. É o tempo de influência da geração. E não é humanamente impossível a pessoa viver 900 anos. Vai virar Múmia, sei lá. só se embalsamar. Embalsamar, Agora, o que eu ouvi assim, mais sensato foi isso, né? Porque espírito puro nem tem necessidade de encarnar. Então, se alguém realmente vai viver tudo isso aí acaba sendo reprovação. Vai virar um cadáver ambulante, né, Antônio Carlos? Eu tinha uma colega, como é que chamava aquela, que era católica, colega do Dani? Eu sei. Ela era católica. Quando a gente fez faculdade junto, a gente estava sempre junto. O nome dela. E ela falava que velhice é doença. Então, a expressão é como a Lúcia disse aí, ó, uma metáfora, né? Pode ir, não? Existem alguns historiadores também comentam que os escritores, né, do Pentateuco, eles costumavam meio que exagerar nos números, né? Quando eles falam, por exemplo, que Moisés saiu do Egito, eles falam em milhares, né? Existe um certo exagero por parte das pessoas que escreveram. E como as histórias eram contadas oralmente, né? Então, eles podiam, um aumentava um pouco a idade, outro um pouco a idade, um pouco a quantidade de pessoas. Aí a gente tem que usar o bom senso, né? Não era realmente, não era possível, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né, Lucélia?
algo assim. Mas a explicação do Antônio Carlos é muito interessante, porque deve ser realmente a geração, porque tinha os patriarcas da família, né? Então, aquela geração se perpetuou, às vezes, no poder ou alguma localidade por determinado tempo. Então, dizia-se que Abraão viveu não sei quanto tempo, mas era toda uma geração. Gostei da explicação, viu, Antônio Carlos? Naquele livro Harpas Eternas, fala, porque eles acreditavam na transmigração, também que passe pelo crivo da razão aí de cada um, não é? E nessa transmigração, o espírito deixava aquele corpo e outro espírito tomava ele. Isso é a transmigração, segundo essas crenças antigas. E é aí que a pessoa vivia mais tantos anos. Mas o mesmo corpo, Ana? Sim. Né, assim, porque materialmente, né, a gente fica pensando, realmente, o mesmo corpo não estava sujeito às leis da matéria, né? O mesmo corpo com outro espírito. Melhor um outro espírito, o mesmo espírito com outro corpo. É verdade. Vai render mais, né? Vai render mais, né, Marinê? É verdade. Mas é bom a gente ouvir essas várias explicações aí, porque a gente sabe que, né, como a gente comentou aqui, à medida que a gente evolui cientificamente, a nossa perspectiva de vida também aumenta, né? Então, antigamente era raro uma pessoa chegar aí aos 80 anos. Hoje, muita gente chega bem, chega saudável. Não é raro a pessoa até chegar lá aos 90 e tantos. E não está muito raro 100, não, viu? Já conheço uns 2 aí que já bateram o centenário já. Podemos seguir? Ou alguém quer fazer mais algum comentário? Eu conheço uma senhora que ela está com 101 anos. Ela está lúcida, só que ela quebrou o fêmur, ela está andando de cadeira de roda. Mas ela está, conversa com ela, ela dá a resposta direitinho, você de ver, beleza. Aí, ó. Então, mas se a gente pensar, naquele tempo era tudo passado de forma oral, não existia escrita. Aí, dona Honória, vamos supor que a senhora contou essa história aqui para mim. Aí, daqui um tempo, eu vou falar assim para o meu neto, nossa, dona Honória conheceu uma senhora que ela era bem velha, não lembro. Devia ter uns 150 anos. E aí o meu filho vai contar para o filho dele, vai falar assim, nossa, minha mãe contava que tinha uma senhora no centro que ela frequentava, mas era uma mulher muito velha, olha, mas era tão velha que ela devia ter assim, uns 200 anos. E aí quando foram escrever a Bíblia, cada um foi colocando, e é o imaginário popular, né, que vai preenchendo, né, as histórias, porque era tudo de forma oral, comprovação mesmo científica, nós não temos. Por isso que eu antes de eu contar a história lá do hinduísmo, que também são um povo assim, muito crê muito nesse folclore, a gente precisa muito de usar o crivo, né? O crivo da razão, porque senão a gente acaba indo por esse caminho, e é um caminho... É bonito até, né? É romântico, mas não reflete. Maionese, né? Exatamente. E a gente acaba reproduzindo isso de uma maneira errada, né? Verdade. Espírita, né? Fala, pode A falar. gente tem a doutrina espírita que esclarece direitinho, e o próprio Cristo disse que ia enviar o outro Consolador para explicar tudo direitinho. Né? Agora, o que você falou, Lúcia, porque antigamente eles não sabiam nem ler, Exatamente. não tinha hábito de leitura, e era cultura oral. É o que ela falou.
Aí no oral a gente sabe como é que é, né? Um conta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho, aí vira um... Tá, e a fofoca, né? Que a gente sabe que começa desse tamanhozinho, de repente já virou aquela bagunça, né? Só para reforçar aquela ideia de Kairos e Cronos, Cronos é o nosso tempo, Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus é eterno e o nosso é limitado. O nosso é finito. Isso, perfeito. E agora vamos adentrar em mais um tema complexo. Aqui não tem massagem, não. E ó, Caio, Oi, fica à vontade. só para falar, a circunferência do Equador é de 40.075 quilômetros. Nossa Senhora. Obrigado, Ana. Perfeito. Agora, então, a gente entra na matéria, né? Mais um tema complexo. Mas é isso aí. Vamos aprendendo, né? Aqui, Galileu vai trazer um pouco, né? Vai falar de química, né? Do que constitui a matéria, né? Do que constitui as coisas, né? Vamos dizer assim. E aí, à medida que a gente for estudando, vocês também vão, por favor, me interrompendo para o nosso estudo ficar bastante rico. Matéria. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. E é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Não tem nada que é tão variado como a matéria, né? Então, minha garrafa é de plástico, isso a grosso modo, né? Minha garrafa de plástico, meu papel é papel, né? O meu corpo também é matéria, é outra constituição. Cada matéria tem uma formação própria, e mesmo as matérias que aparentam ser iguais, à medida que são estudadas profundamente, elas têm constituições diferentes, né? Que é exatamente o que Galileu vai trazer para nós aqui. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelam perfeita identidade ou sequer paridade de composição? A gente pegar duas coisas, interessa qual coisa, pega duas. Elas são idênticas. É impossível elas serem exatamente idênticas. Tamanho, compressão, peso, né? E aí ele vai continuar. Ó. Quanta dessemelhança, né? Quanta diferença sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, né? Da compressão da coisa, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos, entre os gases... Nossa, gente, me perdi. Vamos de novo. Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. E quanta diferença tem entre esses corpos, né? Imagina os gases atmosféricos e um filetinho de ouro. O que eles têm de diferente? Tudo. A um olhar grosso, né? Um olhar nosso, tudo diferente, né? Também a diferença das moléculas, da molécula aquosa da nuvem e do mineral, né? Que forma ali uma composição óssea, né? Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade na Terra. Né? Então, se a gente pegar os animais e as plantas, como são diferentes. Né? A gente pegar a planta, cada uma tem uma propriedade diferente, né? Umas tem cafeína, outras não tem, uma deixa a gente mais relaxado, outra é boa para isso, para aquilo. Quanta diversidade que a gente tem. Mesma coisa entre os animais. Né? Como a matéria ela é tão diferente quando se comparada uma com a outra, né? E aí vem um grande ensinamento. Entretanto,
podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, por mais diferentes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sobre o que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, o que Galileu está falando para nós aqui? Por mais diversas que sejam as substâncias, elas são, quer ver? Ó, vou até grifar para nós aqui, ó. São, de fato, apenas modos diversos sobre o que a matéria se apresenta. Por mais diferente que seja a matéria que a gente for comparar, o plástico e o papel, por mais diferentes que eles sejam, os dois são matéria. Eles têm um ponto de início igual. Então, a matéria sofreu diversas ações, né, que ele chama de direção das forças inumeráveis que a governam, e são apresentadas assim. Quando a gente vai estudar Kardec, a gente sabe que tudo, né, o universo, tudo, se divide em três coisas. Deus, né, três coisas é muito, muito feio, né? Três elementos. Deus, espírito e matéria. O que está na matéria? O nosso corpo é matéria, o ar é matéria, a madeira é matéria, os nossos computadores são matéria. Então, a fundo, o meu corpo e o meu computador são matéria. Eles têm um ponto inicial igual, né? Olha que interessante, né? Que comparação interessante. Por conta dessa constituição. A matéria, sendo manipulada, ela muda, né? Ela se apresenta de uma forma diferente. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente saber o que é matéria. Se não for espírito e não for Deus, é matéria. Todo o resto. Por mais etérea que ela até aparenta para nós. Né? Às vezes a gente não consegue nem ver. Às vezes a gente não está nem no nosso plano para a gente tocar, mas também é matéria. Porque se não for espírito e se não for Deus, será matéria. Né? E é isso que nós vamos debruçar agora. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, aqui Galileu faz uma referência a ele, olha que legal. Ele não tinha feito até então, se não me engano. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos ainda relegavam, né, para o domínio secreto da magia, os próprios adeptos ainda aceitavam que a química estava ali deixava ela no domínio secreto da magia, né? Ciência que se pôde, né, a química, ciência que se pôde considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas no método experimental. Então a química é fruto da observação, filha do século da observação. E ela, de maneira mais sólida, né, como ele faz a comparação, ela foi desenvolvida através do método experimental. Né? Se a gente pensar na química, é o experimento. Né? Até quando a gente pensa eu não sou da área, não tenho nenhum conhecimento. Aliás, química era a matéria que eu tinha mais dificuldade na escola. Mesmo assim, a gente sabe que os experimentos, né, pelo menos a grosso modo assim, estão sempre relacionados à química. Quando a gente vai misturar substâncias e vai gerar uma outra, né? E a química está no nosso dia a dia, assim, né? A gente vai cozinhar, a gente está mexendo com química, né? A gente vai usar um remédio, tem química. Vai passar um protetor solar, química, né? Por aí vai. À vontade, Sérgio. Antes da química, era a alquimia.
a magia. É. É daquele, né? Né? A gente pode imaginar o caldeirão, né? O chapéu e o mágico misturando, né? As coisas. Fantástico, não é? Muito bom isso, né? É fantástico porque realmente parece mágica, né? Parece mágica. Você tem né? duas substâncias transparentes, É. que aí você mistura, fica verde. Aí você fala, meu Deus, é mágica isso. É mágico, né? Muito É. lindo. Você mistura um bolo, não coloca fermento, ele não cresce. Você coloca um pó branco, ele cresce. Se pôr demais, ele até não dá certo, tanto que ele cresce. Realmente parece mágica, né? Ao nosso olho cru, né? Assim, parece mágica mesmo. Aí Galileu continua assim, ó. A química, digo, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordavam em reconhecer na natureza. O que significa que a química fez tábua rasa dos 4 elementos, né? Os 4 elementos, me ajuda aí. Terra, fogo, água, Ar. Isso, perfeito. A química fez tábua rasa, quer dizer, ela fez miséria com isso, porque os elementos que a química apresentou, se a gente pegar na tabela periódica, né? Poderia até ter colocado aqui na tela, não pensei. Antes eram 4 elementos, eu não sei o número exato, mas a tabela periódica tem vários elementos, né? Que com elementos próximos você faz água e faz ar, né? Então assim, ela fez miséria com aqueles 4 elementos que a gente conhecia até então, né? Quer fazer um comentário, Hoje já Lu? tem mais um, né, Caio? Tem o éter, né? O éter, isso. Então, a química, ela descobriu elementos, né? Porque quando a gente pensava em água, era um elemento. Hoje a gente sabe que a água, né, a água pura, né, ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né, H2O. Então, um já virou 3, né, dois diferentes combinados. Então, a química ela fez miséria, realmente com esse conhecimento que tinha até então, que se acreditava apenas nesses 4 elementos, né? Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, né? Porque realmente, qual que é o limite da química? Se você for fazer as combinações, é infinito. Pode combinar, fazer várias combinações diferentes. E a gente descobre cada vez mais, né? Antes, por exemplo, não existia plástico. A gente conseguiu criar o plástico, né? A gente conseguiu criar o isopor, né? Que também não tinha. E qual que é o limite disso? Não há limites. Nós vamos, à medida que a gente for evoluir, que a química, né, for evoluindo, a gente vai criar mais corpos ainda, né? Que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalente de gás. Então dá para dividir a água e o ar. Eles são decomponíveis, igual eu falei agora, H2O, né? O oxigênio é O2, né? 2 átomos de oxigênio. Que a gente consegue, então, decompor matéria que antes a gente não sabia. Para nós, a água era um elemento pronto, não um elemento só. A gente conseguiu até dividi-lo, né? Que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Mesma coisa o fogo. O fogo não é um elemento por si só, ele é uma combinação, né, de oxigênio e tal. Eu não vou nem falar porque eu vou falar coisa errada aqui. Eu sei que é uma combustão o fogo, né? Caio, Oi. aqui, no livro aqui tem uma nota no rodapé explicando como eles perceberam o calor na época do Kardec. Você quer que leia? Claro, por favor. Assim, ainda se imaginava o calor como uma substância
constituída de átomos sólidos imponderáveis. O fluido calórico, reconhecido como a que se refere, como estado de vibração das moléculas. Ah, legal. Ó, aí o Roque colocou para nós aí. Obrigado, viu, Roque? Na tabela periódica tem 118 elementos. 92 naturais e 26 artificiais. Então pulamos aí de 4 para 116. E à medida que a química desenvolve, né, a gente sabe que não foram descobertos todos ao mesmo tempo. À medida que a química desenvolve, vão se encontrando, né, mais elementos aí. Então Galileu continua. Ó. Em compensação, fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar por determinadas combinações as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo leis certas e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. E é isso mesmo, né? A gente vai desenvolvendo, vai aprendendo a combinação das substâncias. E ele fala do grande laboratório da natureza, porque a gente sabe que a gente nem descobriu tudo, né? Provavelmente descobrimos uma parcela muito pequena. À medida que a gente estuda e vai aprendendo, a gente consegue, né, desenvolver cada vez mais. A gente pode tomar como exemplo agora as vacinas aí da Covid, né? Que algumas delas pegam o vírus morto e tiram, vou falar bem no português ruim, porque eu não entendo, e tira um pedacinho do vírus, que não permite que ele haja no seu corpo, e injeta no seu corpo. Aí seu corpo produz um anticorpo, e aí quando você tem contato com o vírus completo, você consegue desenvolver o sistema imunológico para se proteger. Né? Então, a beleza aí da química, e que a gente vai descobrindo aos poucos e desenvolvendo. Né? Galileu continua assim, ó. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Esses princípios que ele está falando, que a gente ainda não conseguiu dividir, são os elementos da tabela periódica. Né? Lá, tem os não metálicos, aqui tem um asterisco do livro. Os principais corpos simples são os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, cloro, carbono, fósforo, enxofre e iodo. Entre os metálicos, o ouro, prata, platina, mercúrio, chumbo, estanho, zinco, ferro, cobre, arsênico, sódio, potássio, cálcio, alumínio e etc. Né? Então ainda não dividimos esses corpos, né? Ô, Caio, mas isso daí não foi na época do Galileu que ele falava? Porque, por exemplo, hoje já se sabe que o oxigênio é composto por átomos. Uhum. Todas essas, assim, quando ele fala que é indivisível, que ele fala, que a gente ainda não conseguiu, porque hoje, assim, além do átomo, a gente ainda tem já os quarks, os leptons e outras partículas que formam toda a matéria do universo. Aí eles vão, como é que fala assim? Eles juntos, eles são os bloquinhos da matéria. E aí esses quarks, eles vão se juntando e eles juntam-se aos prótons, aos nêutrons, aos elétrons e formam os átomos. Então, acho que na época, quando Galileu fala isso, talvez ainda não houvesse, não tinha sido descoberto, né? Não sei, eu tô aqui divagando aqui, não sei se alguém é químico aqui, poderia me explicar. Aqui tem a nota ao pé da página falando exatamente isso, que no século XIX eles consideravam como corpos simples esferas sólidas. Por exemplo, eles acreditavam que se olhasse uma pepita de ouro
no microscópio, ela era sólida, né? Totalmente compacta, unidas, né? Sem deixar espaço. Era isso que eles acreditavam. Hoje a gente sabe que não, né? Que há divisão de átomos e vai, né? Cada vez eles conseguem encontrar mais partículas que são divisíveis. Não é? É o que está aqui ao pé da página. Desculpa, eu estou seguindo o texto do Caio, eu não estou com o livro aqui aberto. Não, você está certa. O que você falou é o que está escrito ao pé da página, né? Explicando que o que está no parágrafo era o conceito do século XIX, entendeu? Que foi a época da psicografia. Entendi. Né? Então, que já era um avanço, né? Lucélia, lê para nós a nota, Lucélia. Inteira, eu vou ler devagar. Paciência, gente. No século XIX, a ciência oficial considerava como corpos simples esferas sólidas, indestrutíveis, com uma força atrativa para com outras iguais, diferindo em suas propriedades conforme as características do elemento que representam. De acordo com esse paradigma científico, atualmente superado, uma pepita de ouro, por exemplo, se observada microscopicamente, revelaria minúsculas esferas douradas unidas umas às outras sem deixar espaço, formando um todo sólido. Era o que eles acreditavam. E a Luz também colocou que a ciência já descobriu que não é assim. Não é? Mas era o que eles acreditavam. Com respeito à matéria indecomponíveis. Isso, perfeito. Isso que o século XIX foi na época que foi feita a psicografia. Não é a época de Galileu, né? Galileu é um pouquinho antes. Mas é o conhecimento que se tinha até então na produção do texto. Até então, o átomo, para eles, era indivisível. Né? Hoje ele é divisível em inúmeras partículas, além dessas que a Lúcia citou, são inúmeras. Cada dia eles descobrem uma partícula a mais. Ana, eu acho que eles nem sabiam da existência do átomo. O que eles estão falando aí, tipo assim, o oxigênio e várias coisas, nem sabiam ainda que o átomo que formava as coisas. Assim, a semana que vem a gente vai... Será? Então, semana que vem a gente vai dar continuidade. Os gregos antigos, né? Isso aí, pessoal. Muito bom. E os átomos formam as moléculas. E as moléculas unidas, dependendo da predisposição delas, vão dar diferentes aspectos à matéria. Quem sabe um dia aí a gente consegue ir dividindo tanto que a gente chega aí no fluido universal, né? Na molécula, como que fala? Na partícula de Deus? A partícula de Deus. A matéria no seu estado mais puro. Quem sabe, né? Quem sabe mais uns milhares de anos aí a gente consegue ter uma noção disso aí. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez, foi ótimo. A partícula de Deus é o bóson de Higgs. É o bóson de Higgs. Eu acho que isso já até foi superado, não é, Lúcia? Acho que isso já não é mais, não é?
achavam de início, né? Mas Eles acho que já foi. achavam que Já foi superado, sim, mas é tudo teoria é, também, né? Assim, aí a sim, gente de fica. início, eles É, achavam é, que o bóson de Higgs fosse a partícula de Deus. aham. Mas depois descobriram que ainda não é. Ainda estão aí em busca dessa partícula. O Cosme Massa, que ele é físico, né? Ele fala que nós ainda estamos muito distantes de chegar a essa compreensão. Não é, Ana, que ele comenta? Não é só ele, né? É Os os físicos. físicos em geral, né? Porque ele é físico, né? É. E aí eles vão concluir que a partícula de Deus é a centelha divina que a gente carrega dentro da gente. Olha que Oh, coisa. nossa, que pensando nisso. beleza! É, lindo! Estão procurando de fora, não estão olhando para dentro. Aí. É verdade, a matéria, estou olhando a matéria. Lindo. É o que a gente faz também, né? A gente procura tanta felicidade fora, né? A gente procura felicidade nos outros ou nas coisas, e a felicidade está dentro de cada um de nós, né? É difícil achar, né? Mas está aqui. Não está longe, não. Beleza, pessoal? Deu nosso horário. A gente parou, então, só reforçando aqui, que a gente parou no capítulo 6. Na semana que vem a gente vai começar o item 5, para continuar falando de matéria. Beleza? Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou a gente pode encerrar? Só quero falar que passou rápido demais. É porque o tempo é relativo, Ana. Ah, mas quando é bom, passa rápido, né, Ana?